Entrevista com o veterano PE, dia 30 de maio de 2023. Boa tarde, veterano. Boa tarde. Qual o seu nome completo, por favor? José Augusto de Carvalho Nóbrega. Qual a data de nascimento? 7 de novembro de 1941. E qual é a sua idade atual? 81 anos. O nome de guerra do senhor no quartel? Nóbrega. E o número de guerra, o senhor lembra? 81. Qual foi a organização militar que o senhor serviu? 11ª Região Militar. E a companhia que o senhor serviu, então, foi a? 11ª Companhia. E que ano foi isso? 1960-61. Qual era a cidade que o senhor serviu? Brasília. Então o senhor estava lá na inauguração? Na inauguração de Brasília. Qual era o seu posto ou graduação no Exército? Soldado. O senhor lembra o nome do comandante da companhia naquela época? Na época ele era capitão Hilton do Vale. Hoje falecido general Hilton do Vale. Chegou a general? Chegou a general. General-chefe do Serviço de Segurança do ex-presidente Costa e Silva. Qual é a cidade que o senhor residia quando foi servir? Blumenau. Qual é a sua origem étnica? Qual é a sua descendência? É alemão, japonês, Português. italiano? Português por parte de pai, suíço por parte de mãe. A vida do senhor antes de servir, como era? O senhor já trabalhava ou só estudava? Antes de servir eu estudava e trabalhava em rádio, jornal e televisão. O senhor já tinha uma boa voz naquela época. E a sua profissão principal durante a vida? É uma longa vida, né? Deve ter tido muitas profissões ou foi uma só? Não, trabalhei em alguns lugares, principalmente porque eu gostava de aprender. Eu fui bancário, eu fui o primeiro administrador do aeroporto de Joinville, a serviço do DAC, Departamento Aeronáutica Civil. Fui também funcionário da Prefeitura de Joinville, assessor de imprensa. E trabalhei por vários anos na Prefeitura Municipal de Blumenau, assessoria de Relações Públicas e Gabinete do Prefeito, tendo trabalhado também no 10º Batalhão de Polícia Militar. O senhor trabalhou na Defesa Civil nessa época, né? Fui secretário de Defesa Civil também. Governo de quem o senhor foi secretário? Dos governos, eu praticamente, eu fundei a Defesa Civil em Blumenau, com o prefeito Dalton dos Reis. O prefeito era Dalton dos Reis, eu fiquei até ir para o 10º Batalhão de Polícia Militar, isso em 1900, não lembro, 1970. Nos anos 70. Por aí. Nóbrega, naquela época, como era o processo de seleção dos jovens para servirem? Como eram escolhidos? Tinha prova, tinha teste físico, inspeção de saúde? Inspeção de saúde. Eu fiz a inspeção de saúde aqui no 23B. Era só isso? Não tinha teste escrito, nada? Não. Teste de físico, nada? Não. E por que eram escolhidos os catarinas para ir servir no Rio de Janeiro e Brasília? O Catarina sempre foi um soldado exemplar. O Catarina sempre foi um homem exemplar. O Catarina sempre foi correto. O Catarina sempre foi cumpridor de ordens. Quantos dias levou a viagem daqui até o Rio de Janeiro e depois para Brasília? Vocês foram daqui de avião, de ônibus ou o quê? Nós saímos de Blumenau em ônibus, na empresa Autoaviação Catarinense, se não me engano foi a Catarinense. E fomos até Jaraguá. Em Jaraguá do Sul, pegamos o trem e fomos de trem até o Rio de Janeiro, passando pelos estados do Paraná, São Paulo, chegando ao Rio de Janeiro, da central do Brasil. Quantos dias levou isso? 3 dias e 3 noites. E a comida era boa dentro do trem? Comíamos a ração de guerra.
E daí no Rio de Janeiro ficou alguns dias lá ou logo foi para Brasília? Não, fiquei alguns dias, como todos ficaram, lá no Rio de Janeiro, alguns dias. E a propósito, da ida a Brasília, quando passamos, tem uma passagem que eu não esqueço, e não vou esquecer nunca, quando passamos no interior de São Paulo. Porque nós estávamos viajando aqueles 3 dias e 3 noites de trem. Então o que acontecia? O trem são 2 bancos que você pode colocá-los um para frente do outro. Bancos confortáveis. Não, banco de madeira. Aí sorteávamos quem ficaria em cima do banco e quem ficaria no chão do trem. E então, assim foi a viagem toda de trem. E comendo a ração de guerra, mas que era boa, não dá para reclamar não. E então nós estávamos com saudade, é claro, já com saudade de casa, né? Eu, por exemplo, nunca havia saído de casa. Quando chegamos na cidade de Itapetininga, em São Paulo, o trem chegou na estação, havia uma banda de música esperando os catarinas e as senhoras da cidade com uma mesa enorme servindo guloseimas e refrigerantes a todos os soldados. Aquilo ali foi uma festa, mas realmente foi uma grande festa para todos nós e é uma coisa que muitos outros como eu nunca vão esquecer. Como foi a chegada ao quartel lá em Brasília? A primeira impressão que o senhor teve, o senhor foi para o chuveiro, foi para a faxina, foi para a cozinha, deram um castigo quando chegaram lá em Brasília. Como é que foi a chegada? A primeira impressão que o senhor teve quando chegou assim no quartel, em Brasília, ou na companhia, onde vocês iam ficar? Eu acho que não tive impressão nenhuma, porque estava tão absorvido por tudo aquilo que estava vendo e que nunca esperava que fosse um dia conhecer, só conhecia por fotografias, porque aquela paisagem, aquela vista, Brasília ainda não estava pronta. Era só um cerrado. Não estava pronto, estava sendo construído ainda, mas era uma maravilha já. E a gente conhecia Brasília só pelo nome, pelas fotos, pelos jornais, revistas, pelo cinema. Então aquilo deixou assim, quando chegamos lá, eu pelo menos, fiquei extasiado, fiquei absorvido por aquilo tudo. E não lembro sinceramente de alguma impressão. Mais tarde, com o decorrer do tempo, com o passar dos dias, as coisas foram ficando diferentes. Aí então é que deu tempo de apreciar, de olhar a beleza da nossa capital federal. E foi aí que conhecemos os palácios, conhecemos a catedral. Já estava pronta a catedral? A catedral estava pronta. Em 60? Em 1960. O Palácio do Planalto? Palácio do Planalto, sim. Estava pronto também? O nosso quartel, inclusive, ficava na frente do Palácio da Alvorada. Era o quartel antigo. Quartel onde estava instalada a 6ª Companhia de Guarda. E aí nós ficamos nesse quartel. Era um quartel de madeira, construção de madeira, provisório. E ali nós ficamos. Eu tenho algumas fotos desse tempo lá onde aparece o quartel de madeira. Eu vou colocar no vídeo. Nós temos. Eu tirei fotos. Sim. Quais eram as principais instruções, cursos ministrados
Na época, assim, no início, era curso de polícia, manuseio de armas, uso e montagem e desmontagem, policiamento, patrulha, trânsito, escolta e guarda de autoridades, adestramento de cães. Vocês tinham, quais eram os cursos que o senhor... Todos aqueles cursos que vocês fizeram, Curso de polícia, né? de polícia, nós fizemos também, com exceção de animais, de guarda, cães de guerra, que na época não havia ainda. Não tinha cães. Nossa companhia não tinha, de batalhão da guarda também não tinha, e como organização militar, Brasília já contava com a PE, Polícia do Exército, que era a nossa companhia, contava com o batalhão da Guarda Presidencial, que era um batalhão completo, contava com fuzileiros navais e a Guarda Especial de Brasília, a GEB, e a Aeronáutica, é claro, a FAB. E a alimentação lá, Nóbrega? Como é que era no rancho? Era melhor que a de casa? Qual era o pior cardápio que o senhor lembra? Eu lembro, na minha época tinha cobra ensopada, e frango dinamitado. Parecia uma cobra ensopada, aquele peixe. Qual era a comida lá? Era boa? Olha, comida melhor do que a comida de casa não existe. Aquela comida que a mãe fazia não tem. Mas a comida era muito boa. Principalmente porque nós somos uma companhia, éramos em 90 soldados, então a comida era uma comida escolhida a dedo. Coisa boa, então. Basta dizer que teve ocasião que inclusive foi servido aos soldados no fim de semana vinho para acompanhar a refeição. Bebida alcoólica. Na bebida alcoólica, o vinho, mas isso dentro da PE pode ser feito, né? Porque a PE sabe. Era diferenciada, né? A PE, e porque a PE, o soldado PE é diferente, né? Não era melhor nem pior, era diferente. O Exatamente. soldado PE, ele tem um adestramento diferente. É. O uniforme, Nóbrega, que vocês usavam lá, qual era a cobertura? Vocês usavam bibico, boné, capacete, gandola, coturno? O que vocês tinham lá na época? Sim, o bibico, o uniforme normal. Usavam capacete já? O capacete de fibra e o de ferro, né? Ah, já existia. O capacete de aço. Eu tínhamos o de fibra, serviço normal, né? Era de fibra pintado, né? E o boné já era esse bico de pato? O boné, bico de pato e o bibico para passeio, né? A farda de passeio, porque a farda hoje é totalmente diferente, né? E as armas que vocês utilizavam lá? Quais eram as armas? Pistola Que vocês... 45? Pistola Colt 45, era isso? Não, era Taurus, né? Ah, já era Taurus, É. 60? E o revólver também, Tinha revólver? 45. O revólver era o quê? Taurus também. Também já era Taurus, será? Também são. E metralhadora, Qual era? metralhadora INA, Ah, tinha INA. que inclusive nós recebíamos instrução e tínhamos que montar e desmontar a metralhadora INA e o antigo, hoje não tem mais, mosquetão. Mosquefal. O mosquetão, É, o antigo mosquetão, nós Você chegaram tínhamos. a atirar com essa arma, com mosquefal? Sim. Dava um coice violento. Eu, inclusive, toda vez que havia exercício de tiro, eu ficava com os lábios machucados, porque eu tinha mania de encostar o rosto na arma. E com o coice machucava. Sim. Mas o mosquetão e a metralhadora INA, nós recebíamos a instrução e éramos obrigados a fazer, montar e desmontar totalmente as armas com os olhos vendados. E a vida dentro do quartel, Nóbrega? Havia TV, tinha um game com jogos, qual era a atividade de lazer durante a folga dentro do quartel? Havia alguma atividade divertida, jogavam futebol? Sim, primeiro que o lago era atrás do quartel. Então nós tínhamos inclusive um barco. Saímos de barco, fizemos excursões por perto do quartel até a Capela de Dom Bosco, que fica atrás do Palácio da Alvorada. Tem a Capela de Dom Bosco, que é o ponto central do Brasil.
Ali nós fomos de barco pelo lago até a margem da capela. E jogávamos futebol, voleibol, futebol de salão, e eu inclusive participava do time de voleibol da companhia. E quando vocês saíam do quartel, tinha que sair fardado ou podia sair paisano? Bom, a ordem era sair fardado. Eu tinha licença para sair paisano. Por quê? Porque eu pertencia, além de ser fotógrafo, pertencia ao PIC, ao Pelotão de Investigações Criminais. Então eu tinha licença de cabelo grande e eu da paisano, cabelo cortado só quando havia serviços especiais. Mas eu tirava o serviço de forma normal, de patrulha. E Nóbrega, e a comunicação com os familiares era por celular, e-mail, WhatsApp, telex, telégrafo, carta, telefone fixo? Como é que se comunicava com a família aqui? A Zap nem no cinema. Não, a comunicação era feita por carta. Só carta, né? Telefone? Eu aquilo? uma vez, eu acho que falei pelo telefone com minha mãe. E as missões, Nóbrega, quais as que mais marcaram durante o teu serviço militar? Assim, tu fizesse patrulhas, guarda de autoridades do presidente, fizesse missões no Araguaia, por exemplo, lá em Goiás, guerrilha, prisão de subversivos, controle de distúrbios. O que tu lembra, assim, daquela época que tu fez missões especiais? Eu, missão especial, tive só... praticamente não tive. Mas em Araguaia, nada disso. Eu tive uma missão especial que foi na posse do ex-presidente Jânio Quadros, quando eu fui escalado para a segurança pessoal do então ministro da Guerra, Marechal Odílio Diniz. Participei das solenidades no Palácio Planalto e Palácio da Alvorada. Tu estavas de serviço ali naquele dia? Estava de serviço, tirando guarda. Era guarda ou patrulha? Não, eu estava paisano como segurança pessoal. Ah, sim, do PIC. Segurança pessoal. E quem era o presidente quando tu servisse lá, antes do Jânio? Juscelino. Juscelino. E o que o Juscelino fazia? Tu contasse antes em off aqui para mim. E ele dava muito trabalho para a segurança. O que ele... O Juscelino, ele enganava a segurança, né? Ia dizer que para um lado, ia para o outro. Pegava o helicóptero do Palácio do Alvorada, do Palácio do Planalto, principalmente da Alvorada, saía com o helicóptero, pousava lá na Cidade Livre, no meio dos candangos, sem segurança, sem nada, só brincando, rindo, gostava muito de música, serenata, inclusive no dia aquele anterior à posse do presidente Jânio Quadros, anterior à saída do Juscelino, o povo de Brasília reuniu-se de frente ao Palácio do Alvorada e fizeram uma serenata para o Juscelino, encerrando com a música Como Pode o Peixe Vivo. Bacana, hein? Sim, ele era muito querido, né? O senhor lembra e quer mencionar algum acidente com arma, morte de algum amigo ou colega de farda, capotamento de caminhão, choque, alguma coisa assim? Nós, no nosso quartel, felizmente, não tivemos problema desse tipo, dessa espécie. No batalhão de guarda, parece que houve, porque eles também não procuravam saber. Eram assuntos que... Mas eu não lembro nada nesse sentido. Expulsão, houve algum soldado expulso na incorporação, alguma coisa assim? Não, né? Não. Brigas. Como era o relacionamento de vocês com o PM, o batalhão de guarda, cavalaria, marinha, aeronáutica? Tinha muita confusão, briga, não? Não, somente havia como é que eu vou dizer?
Havia um ambiente assim, não de muita, não de amizade ou de camaradagem, com o pessoal que fazia parte do batalhão da GEB, da Guarda Especial do Brasília. Com os demais, sem problema nenhum, nós tirávamos, inclusive, patrulha no mesmo choque, no mesmo carro-choque com a aeronáutica, com a PA. E o senhor participou de alguma confusão, briga que houve lá com esse pessoal do GEB? Ah, isso sempre tinha. Alteração, o senhor teve alguma alteração, detenção, foi preso pela patrulha durante o serviço militar? Não, saí de lá com o diploma. Honra ao mérito. Honra ao mérito. Parabéns. O que representou na sua vida, Nóbrega, ter servido na PE? Ajudou, atrapalhou, foi válida a experiência, o senhor recomenda a todos? Ajudou. Ajudou e muito. Ensinou aquele menino que foi para Brasília que o prato de comida na mesa, seja o que for, é importante e deve ser aproveitado. E muito, mas muito agradecido mesmo a quem proporcionou. Ensinou aquele menino que não comia certas coisas porque não gostava, que tudo é bom, que na hora da fome temos que comer tudo. Ensinou a ter ordem, ensinou a obedecer ordens, ensinou a dar ordens e a respeitar aqueles que merecem o respeito. O senhor tem alguma coisa que o senhor gostaria de falar que não foi perguntado? Só agradecer a Deus por ter me dado essa oportunidade de ir passar esse tempo lá em Brasília, ter essa experiência valiosíssima. Dentre as muitas que eu tive na minha vida, essa talvez, eu acho, que foi a mais valiosa, a mais proveitosa talvez. Então esse é um agradecimento todo especial que eu tenho que fazer ao Senhor, bom Deus, e também ao governo do Brasil, que proporciona aos jovens oportunidades como essas, de aprender, mais uma vez eu digo, aprender a respeitar e a ser respeitado. E por isso, viva a PE. Uma vez PE, sempre PE. O senhor autoriza a publicação desta revista no canal do YouTube do GPAB? Sim. Muito bem, Nóbrega, muito obrigado. Parabéns pela tua vida maravilhosa, pelos bons exemplos e até breve. Obrigado. Até breve. Quando um dia a pátria me chamou, eu a servi com amor e muita fé. Com orgulho formei-me soldado de elite na tropa da fé.